Olá, amigos do canal Lócus, eu sou Victor de Franceschi e este é mais um correspondente internacional diretamente de Londres. Está marcado para as 11 horas da noite do dia 29 de março a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas, como diriam os ingleses, to be confirmed, ou a ser confirmado. O Parlamento britânico segue no impasse depois da expressiva rejeição do plano costurado pela primeira-ministra Theresa May com os líderes da União Europeia. São momentos assim de grande crise em que o que impera é a imprevisibilidade. Os fatos de ontem já não dizem nada em relação aos fatos de hoje e os acontecimentos da manhã já são passado frente aos acontecimentos da tarde. Ainda assim, momentos como esse proporcionam uma boa oportunidade para uma análise mais profunda. Analisar a situação sui generis que tanto o Partido Conservador quanto o Partido Trabalhista se encontram é um exercício que ajuda a compreender as grandes correntes de pensamento político da modernidade. Mas primeiro vamos à situação atual. No meu último vídeo publicado em dezembro, eu comentei sobre a votação mais importante da década no Parlamento britânico, a votação do acordo que a primeira-ministra Theresa May costurou com a União Europeia para a saída do Reino Unido do bloco europeu. O acordo trazia os termos para o futuro das relações econômicas entre Reino Unido e Europa. Naquele vídeo, eu apontei que a derrota era praticamente garantida e que faltaria ao governo algo entre 40 a 100 votos para aprovar o acordo, pois o vexame foi muito maior. O governo tomou uma surra de nada mais nada menos que 230 votos. Foi simplesmente a maior derrota imposta pelo Parlamento a um governo na história do Reino Unido. The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. The ayes to the right, 202. The noes, order! The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. So the noes have it, the noes have it. Unlock! Mr. Speaker, the House has spoken and the Government will listen. It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. Nothing about how or even if it intends to honour the decision the British people took in a referendum Parliament decided to hold. Naquele mesmo vídeo, apontei 4 possibilidades para o impasse que inevitavelmente se seguiria da já previsível rejeição do acordo. Uma delas, a moção de não confiança iniciada por Jacob Rees-Mogg, não contou com o apoio da maioria dos parlamentares conservadores e foi rejeitada. The result of the ballot held this evening is that the Parliamentary Party does have confidence. The number of votes cast in favour of having confidence in Theresa May was 200 and against was 117. O voto de não confiança movido pelo líder da oposição, Jeremy Corbyn, também não prosperou. A maioria do parlamento ainda confia em Theresa May como primeira-ministra. The ayes to the right, 306. The noes to the left, 325. Point of order, Mr. Speaker. I'm pleased that this House has expressed its confidence in the Government tonight. I do not take this responsibility lightly, and my government will continue its work to increase our prosperity, guarantee our security, and to strengthen our union. And yes, we will also continue to work to deliver on the solemn promise we made to the people of this country to deliver on the result of the referendum and leave the European Union. But we must find solutions that are negotiable and command sufficient support in this House.
Agora, Theresa May tenta a todo custo renegociar o acordo com os líderes da União Europeia para tentar aprovação num segundo round de votações, cenário que eu já tinha antevisto como mais provável. Mas agora os líderes da União Europeia, aproveitando-se do caos, se recusam a ceder e já mandaram avisar. Não há nada para renegociar, o acordo atingido em dezembro é o único acordo possível. Mr. President, honourable members, in less than 60 days, the United Kingdom is due to leave the European Union. This is a bad decision. The withdrawal agreement and political declaration agreed by all 27 leaders and the United Kingdom government is the result of that. The withdrawal agreement remains the best and only deal possible. The European Union said so in November. We said so in December. We said so after the first meaningful vote in the Commons in January. The debate and votes in the House of Commons yesterday do not change that. The withdrawal agreement will not be renegotiated. Ladies and gentlemen, we know from yesterday's debate that the House of Commons is against many things. It is against a no-deal Brexit. It is against the backstop. But we still do not know what exactly the House of Commons is actually for. Enquanto isso, Remainers radicais continuam a insistir em um novo referendo. Mas o que mais se discutiu nos últimos tempos, entretanto, é a possibilidade de uma saída sem acordo. É o que, ao menos em tese, acontecerá caso Theresa May não consiga costurar um novo acordo com a União Europeia e aprová-lo no Parlamento britânico até o dia 29 de março. Nesse caso, as relações comerciais entre os dois blocos passariam a ser regidas pelo acordo padrão da Organização Mundial do Comércio, o que significa uma ruptura muito mais brusca. Esse cenário é visto com preocupação tanto por Remainers quanto por Brexiteers moderados. Parlamentares dos dois partidos vêm pressionando Theresa May para que ela apoie uma emenda que prorroga o Brexit caso o Parlamento não aprove um acordo a tempo. Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, agora também apoia a extensão. Last night the House rejected the government's deal, emphatically. A week ago the House voted to condemn the idea of a no-deal Brexit. Before there can be any positive discussions about the way forward, the government must remove clearly, once and for all, the prospect of the catastrophe of a no-deal Brexit from the EU and all the chaos that would come as a result of that. And I invite the Prime Minister to confirm now that the government will not countenance a no-deal Brexit from the European Union. Postergar o Brexit é obviamente uma tática suicida. É evidente que os líderes da União Europeia não têm o mínimo interesse de facilitar a saída do Reino Unido, principalmente em meio à crise que o continente se encontra. Há uma crescente oposição ao projeto federalista da União Europeia, oposição essa liderada pelos governos da Itália, Hungria e Polônia, além de manifestações populares anti-União Europeia na França, Alemanha e na Espanha. Além disso, o principal motor econômico da Europa, a Alemanha, por muito pouco não entrou em recessão técnica. Excluir a opção de saída sem acordo dá aos burocratas da União Europeia o poder de barrar o Brexit, impondo mais e mais restrições nas negociações. O ministro da Agricultura, George Eustice, explicou essa situação. If Parliament takes no deal off the table and signals to the European Union that we're too scared as a country to walk out the door, and then demands that the Prime Minister go cap in hand to Brussels at the 11th hour, with maybe just 10 days to go, to beg for an extension, what happens next? The EU will dictate the terms of that extension. They will come back, they may say it has to be 2 years, they may say there has to be a very large financial cost to that extension. And what will Parliament do at that point, when it maybe at this stage has 3 or 4 days until Brexit Day, and it's faced with some impossible demands from the European Union? So I don't think those in Parliament who sought to frustrate this process and sought to create an option to delay Brexit have fully thought through what they're actually doing. But you know what we need from all political leaders now, every MP in Parliament since they've taken control, is the courage to be willing to walk away.
Até agora, Theresa May tem resistido às ameaças, que vêm de todos os lados, e tem se recusado a aceitar uma extensão do Brexit. Mas a tendência é que essa demonstração de força não dure muito tempo. Antevendo o recuo, o grupo de pressão Change Britain, favorável ao Brexit, editou um vídeo de 50 momentos em que Theresa May afirmou que o Reino Unido sairá da União Europeia no dia 29 de março. We leave the membership of the European Union on the 29th of March 2019. I can absolutely guarantee to my right honourable friend that we will be leaving the European Union on the 29th of March 2019. And this government is committed to delivering exiting on the 29th of March. Could I just confirm we will be leaving on the 29th of March 2019? That people have the confidence of knowing the date on which we'll be leaving the European Union, which is the 29th of March 2019. E aí você deve estar pensando naquela velha gangorra política. Se o governo está mal, então a oposição deve estar bem. Se o Partido Conservador está fraco e desunido, então o Partido Trabalhista deve estar forte e unido. Pois pense bem, no último dia 18 de fevereiro, o Evening Standard estampou em sua capa o Partido Trabalhista racha, noticiando que 7 parlamentares do partido saíram para formar um grupo independente. Dentre os 7 parlamentares que abandonaram o partido estavam figuras importantes como Chuka Umunna e Luciana Berger. Os parlamentares citaram 2 razões principais para deixarem o partido. A primeira é que não concordam com a atitude fraca de Jeremy Corbyn em relação ao Brexit. Esse grupo de parlamentares faz parte dos defensores de um segundo referendo, como forma de reverter o Brexit. A segunda razão é a onda de antissemitismo que tomou o Partido Trabalhista e que cresceu junto com a tomada do partido por marxistas radicais sob a liderança de Jeremy Corbyn. Culture. One of the main reasons that we left the Labour Party was because of the absolutely appalling culture that has evolved within it. Luciana Berger, my colleague and friend, has been subject to the most awful abuse on the basis of her background, being Jewish. Were you embarrassed, like one of your colleagues said yesterday? She said she was embarrassed to be a member of the party. Yes. A member of the party that's led by somebody who associates with Hamas and terrorist organisations, but won't talk to the Israeli government representative. Was that a point of embarrassment for you? That was a point of embarrassment, and to be part of a party where the leader's office operation was propagating narratives of states hostile to the UK, that was unforgivable. And I think ultimately... I cannot remain in a party that I have today come to the sickening conclusion is institutionally anti-Semitic. The leadership has willfully and repeatedly failed to address hatred against Jewish people within its ranks. And it is for these reasons and many more that I have made this decision today. I am leaving behind a culture of bullying, bigotry and intimidation. Alguns dias depois, Ian Austin tornou-se o 8º parlamentar a deixar o Partido Trabalhista. Ian foi braço direito de Gordon Brown, o último primeiro-ministro trabalhista que governou entre 2007 e 2010. You know, I grew up listening to my dad, a refugee from the Holocaust, teach me about the evils of hatred and prejudice. And that led to me as a teenager, 35 years ago, here in Dudley, joining the Labour Party, determined to fight racism. And I just can't believe, I would never have believed that I'd be leaving the Labour Party today because of racism as well. Mas a dissidência não ficou só no Partido Trabalhista. 3 parlamentares conservadoras também resolveram deixar seu partido. Sem poder reclamar de machismo, racismo ou antissemitismo, as 3 parlamentares usaram o Brexit para justificar sua decisão. Anna Soubry, a mais famosa dentre elas, é uma das principais defensoras de um segundo referendo e abertamente contra o Brexit. Definitivamente, o fogo amigo virou a regra. O ex-primeiro-ministro conservador John Major, que sucedeu Margaret Thatcher entre 1990 e 1997, em um discurso no início de fevereiro, sem ter sido perguntado, afirmou que, abre aspas, é a primeira vez em nossa história que o governo britânico adota uma política masoquista, a despeito de seus próprios assessores alertarem que o Brexit irá tornar nossa nação mais fraca e nosso povo mais pobre. A União Europeia, ou o Brexit, é de fato um problema que supera a tradicional divisão partidária no Reino Unido, e isso não é de hoje.
É possível encontrar em ambos os partidos parlamentares que sejam contrários ao Brexit. Também é possível encontrar em ambos os partidos parlamentares que sejam a favor de um Brexit mais radical, sem acordo. Em parte, essas divisões são impulsionadas por questões regionais. As políticas econômicas restritivas da União Europeia tiveram impactos arrasadores em algumas comunidades. Mas, por outro lado, essas divisões evidenciam uma tensão ideológica existente tanto na direita quanto na esquerda. Na esquerda, representada pelo Partido Trabalhista, a divisão é entre o velho e o novo. O velho esquerdismo é o trabalhista raiz, identificado com as classes mais pobres do operariado moderno. Diametralmente oposta está a classe majoritária do novo esquerdismo, jovens de classe média alta, cuja maior preocupação na vida é advogar por políticas identitárias. Nada pode ser mais incongruente do que a tentativa de representar esses dois grupos num só partido. Mas foi isso que o Partido Trabalhista acabou se tornando. Por um lado, defende os trabalhadores das regiões mais pobres, que guardam forte identificação com seu país e com suas origens. Pessoas que sofreram muito com as restrições econômicas de uma política predatória da União Europeia. Por outro lado, uma juventude cosmopolita, criada em berço de ouro, que sob pretexto de uma ilusória diversidade, não abre mão de ter os confortos que só o capitalismo da mão de obra imigrante barata pode proporcionar. É envolto nessa confusão que Jeremy Corbyn se encontra, paralisado, imóvel como uma múmia. E mesmo enfrentando um governo moribundo, Corbyn conseguiu a façanha de tornar-se o líder trabalhista mais impopular já registrado na história, conforme pesquisa publicada recentemente. John Mann, parlamentar trabalhista desde 2001, explica como essa divisão se reflete na questão do Brexit. If it does come to that referendum, Labour's position will be to campaign for Remain. That would be the end of the Labour Party in the North and the Midlands, but that's their choice. This is a London-centric Labour Party these days. Vast numbers of the members are in London as opposed to the North. They decide the policies. Most of the shadow cabinet is London living or London MPs. This is the Metropolitan Labour Party. It's got nothing to do with Labour voters in my area, and they will use their votes in different ways. But you see, all the evidence is Labour will not win power with this. I can tell you how the Labour voters in my area have been. They haven't changed since the referendum. 70% of my constituents voted to leave, but in the strongest Labour areas, the strongest is 91%, and they haven't changed their mind. So let's be quite clear. In the North and the Midlands, the overwhelming majority of Labour voters voted to leave. Na direita o problema é antigo. De tempos em tempos, o arranjo tácito entre conservadores e liberais clássicos entra em crise, principalmente quando entra em jogo as competências e atribuições do Estado. No caso da União Europeia, por um lado ela é vista como uma plataforma para aumentar a liberdade e prosperidade econômica. Por outro, ela é encarada com ceticismo, dada a sua tendência de usurpar poderes dos Estados nacionais, enfraquecendo a política por representatividade tão cara aos conservadores. Além do mais, a União Europeia não é um problema novo para o Partido Conservador. Poucas pessoas lembram que foram controvérsias em relação à participação do Reino Unido na União Europeia que derrubaram a primeira-ministra Margaret Thatcher em 1990. Thatcher, como uma conservadora clássica, foi derrubada do governo pela ala liberal do partido, que era pró-União Europeia e integração econômica. Não é mera coincidência que John Major, que foi alçado ao cargo de primeiro-ministro após o golpe interno que Thatcher sofreu, hoje é um dos maiores críticos do Brexit. Thatcher foi a grande defensora das instituições nacionais, como a libra esterlina e o Parlamento, mantendo muitas vezes uma posição cética em relação a uma integração descontrolada com a União Europeia. It is our purpose to retain the power and influence of this House and not to denude it of many of the powers.
Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No. 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 Perhaps the Labour Party would give all those things up easily. Perhaps they would agree to a single currency, to total abolition of the pound sterling. Perhaps being totally incompetent with monetary matters, they'd be only too delighted to hand over the full responsibility, as they did to the IMF, to a central bank. The fact is, they have no competence on money, no competence on the economy, so yes, the right honourable gentleman would be glad to hand it all over. But what is the point? John Major, ao criticar Theresa May, primeira-ministra do seu próprio partido, disse que o Brexit deixará o Reino Unido mais fraco e pobre. O uso dos adjetivos fraco e pobre é significativo. Como eu disse em outras oportunidades, o principal argumento dos Remainers é o argumento econômico. Porém, riqueza ou poder não garantem a moralidade de ação nenhuma. O que os Remainers parecem não compreender é que para a maior parte da população, a questão do Brexit não passa somente por poder ou riqueza, mas se trata de estar do lado certo e do lado justo. Eu sou Victor De Franceschi, diretamente de Londres.